Quero saudar todos com a paz do Senhor. Perto das 9 horas, eu falei, deve ser 9 e pouca, né? Aí no Brasil, aqui onde eu estou, são 7 e pouca da noite. Nós estaremos lendo um livro do Velho Testamento. Nós lemos no Novo Testamento, nós temos 27 livros, né? Embora aqueles menores, né? Tipo a terceira carta de João, seja bem pequeno, é considerado um livro. São 27. Nós lemos 26, né? Só não lemos o último livro, Apocalipse. Mas agora nós vamos começar a ler alguns livros do Velho Testamento, né? Não numa ordem assim. Então é a nossa leitura bíblica comentada. Nós vamos ler hoje o livro de Eclesiastes. Essa palavra Eclesiastes, se nós formos ver, bem-vindo, pastor Silvio Pereira. Se nós formos ver a origem dela, o significado dela, quer dizer, uma pessoa que reúne, Noeli Dollins, bem-vinda também, e uma pessoa que reúne um professor, um pregador. Usam muito a palavra o pregador, Eclesiastes. Nós vamos ler aqui o capítulo 1 hoje. Muita gente está entrando, né? Mari Guariento, outras pessoas, né? Bem-vindos, todos que estiverem aqui, sejam bem-vindos. Deus continue abençoando a todos nós. A finalidade nossa é fazer uma leitura da Bíblia, né? Porque a gente via fazer na igreja campanha de oração, campanha de orar, de madrugada, orar no monte, orar em muitos lugares. É bom orar, ninguém está dizendo que é ruim orar. Nós vemos muitas campanhas, né? Campanha da vitória, campanha da bênção, campanha tarde da bênção, noite da vitória, noite de libertação. Eu nunca ouvi falar campanha de leitura bíblica. Eu nunca ouvi falar uma campanha de leitura bíblica. Eu nunca ouvi falar isso, tá bom? Bem-vindo agora também, Irani e outros mais. Vamos começar então. Capítulo 1, versículo 1. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Então aqui está apresentando, o autor deste livro é Salomão. E ele diz, vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidades de vaidades. É tudo vaidade. Uma vez eu fui contar, parece que tem 30 e poucas vezes, parece 32 vezes a palavra vaidade ou vaidades, né? Só que nós já falamos 5, só no versículo 2 tem 5. Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Não é verdade? O homem, ele trabalha a vida inteira, fica velho, passa, vai morrer, porque Hebreus 9:27 diz que e como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, aí ele fala aqui, ele pergunta, que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Que acaba, fica velho, fica esquecido, né? Os grandes famosos, eles ficam esquecidos. As grandes autoridades ficam esquecidas, esporadicamente são lembradas. Quantos grandes profissionais não são lembrados, né? Não são nem mencionados. E aí trabalha, né? Elba Vasconcelos Jatobá, da família, bem-vindo. Então, nós vemos isso aí, né? Que vantagem que tem, né? É tudo vaidade. Interessante que na Bíblia em inglês, ao invés de, às vezes fala vanity, vaidade, e às vezes fala meaningless. Meaningless quer dizer sem significado. Coisas que não têm significado, que não têm importância. 4. Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Vai uma geração, foi a geração dos meus avós, foi a geração dos meus pais, agora está na geração nossa. Minha querida Pilar, bem-vinda, Pilar.
Irmã Zélia Begnami, que saudade, tão bom que a senhora chegou aqui hoje. Maria Elisa Gomes, Cândido, bem-vinda, que bom, gratidão, né? Lembra, irmã Zélia, daqueles conselhos que eu dei para a senhora vir para os Estados Unidos, né? Graças a Deus, a família toda agora está aqui, né? Que bênção, né? Graças a Deus, eu fico feliz com isso. Oh, meu querido Gil Bergalhas, bem-vindo. Oh, que bênção, rapaz. Então, uma geração vai, a outra vem. Agora estou na minha geração, agora está a geração. Hoje eu coloquei o vídeo, né? Do bebezinho. É a geração dele, Beneze, bem-vindo, Beninho. Preciso falar com você quando eu voltar. Vou entrar em contato com você, Beninho. Coisa boa. Então é assim. E tudo é vaidade. E o povo correndo, né? E tá isso. 5. E nasce o sol e põe-se o sol. E volta ao seu lugar de onde nasceu. E é assim, não é verdade? Aqui agora está a noite, aí está a noite também. Mas de repente vira o dia, depois vem o entardecer, nós vemos o dia esvaindo-se, desaparecendo e a noite chegando, e pegando noite fechada, às vezes quando não tem uma lua cheia, quando não tem muitas estrelas, aí fica aquela noite escura, mas de repente o dia vem, então, e nasce o sol, diz o versículo 5, e põe-se o sol e volta ao seu lugar de onde nasceu. 6. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e fazendo volta os seus circuitos. É o vento, ele vai girando, fazendo, né? Ele explicando esse grande sábio, né? Ô Pilar, né? Só Deus já basta, né? Deus basta mesmo, né? Mas nós precisamos, Pilar, conhecer a palavra de Deus. O que Deus fala para nós, né? Qual é a vontade dele. Porque Deus, ele ama a pessoa. Ele amou o mundo inteiro. Que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Neide Rossic, né? Está assistindo, né? Então, às vezes a pessoa pensa, Deus ama, mas para conviver com Deus e receber os benefícios maiores de Deus, que os benefícios comuns aí, ó, da vida, da respiração, ele dá para todos. E muitas coisas, ele dá o dia, dá a noite, ele dá uma família, ele deixa muita gente, né? Até gente trambiqueira, gente desonesta, né? Pessoas más, assassinos, corruptos, bandidos, né? João Duarte, bem-vindo. Joab, sabe? Pastor Joab, Nicásio, bem-vindo. Então, ele dá. Agora, a salvação, para ser salvo, aí tem exigência. Deus ama o pecador, mas o pecador tem que se aproximar de Deus. E há condições. Não, o amor de Deus é incondicional. Não é. O amor de Deus, ele atinge as pessoas, ajuda as pessoas, mas a pessoa que tem um compromisso até um determinado limite. Dali para frente é para quem crê, é para quem quer. É para quem busca, né? Bete, Prete, bem-vinda também, né? Da família dos Prete, conheci todos lá. E aí o tempo, as gerações é que o que Salomão fala. Então nós temos que ter esse entendimento. A gente fala, não, Deus é do meu lado, Deus é assim. Não é assim não. Isaías fala, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Nós temos que buscar o Senhor, enquanto Ele está perto. Deus, Ele quer ajudar todo mundo, mas nem todo mundo quer Deus. Ele fala, quem quiser venha e beba de graça da água da vida. Tem gente que não quer. É igual uma pessoa que está fazendo uma mudança, às vezes a gente oferece ajuda, não, eu vou ajudar, não quero. E a pessoa não vai ajudar. Deus é assim.
Agora ele dá o dia, dá a noite, dá o oxigênio para respirar, dá a vida, dá direito de ter família, ter mulher, ter marido, ter filho, ter neto, dá direito de ter riquezas, né? Dá água para beber, a terra fértil, dá comida, dá um monte de coisa mais. O homem não vive só disso. Ô, Manel Chamorro, ô, Edneia Martins, bem-vindo. Então, olha bem, ó, já estão com 19 minutos. Eu não vou cumprimentar, está entrando muita gente aqui e eu estou falando muito, mas o amor de Deus e para que nós, ó, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então tem essa condição. Paulo fala, para todos aqueles que amarem a sua vinda, tem uma condição. Então tem condição, né? Hebreus 10, 36 diz, necessitai de paciência para que depois de haver desfeita a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então tem a condição de fazer a vontade de Deus. E para fazer a vontade de Deus tem que conhecer. Então por isso que nós temos que fazer a leitura bíblica. Nós lemos 26 dos 27. Joselma, Calado, bem-vinda, bem-vinda. Está vindo entrando muita gente. Eliane, Oliveira e muita gente. Então, é isso aqui, ó, ele vai falando, né? 7. Todos os ribeiros vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Para o lugar para onde os ribeiros vão, para ir, tornam eles a ir. E assim, tudo vai acontecendo numa sequência, né? Natural. 8. Todas essas coisas se cansam tanto. Todas essas coisas se cansam tanto que ninguém o pode declarar. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. 9. O que foi isso? Isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer, de modo que nada há novo debaixo do sol. Não há novidade, as coisas vão acontecendo. Márcia fala muito isso comigo. Vou dar aqui, né, Eliana, o último entrar, paz do Senhor, amém. Milta Rosa, bem-vinda, dona Milta, querida. Dona Milta. Lembra muito da dona Milta, do pai dela, né? Das filhas. Hoje são senhoras, né? Acredito eu. Agora, então, as coisas... O mundo, as pessoas, o mundo ele é sempre parecido. É claro que Ana Andrade, bem-vinda, que bênção. Então as coisas vão acontecendo, mas elas parecem que vão se repetindo. Não é? O mundo é mais ou menos sempre igual. Vai tendo uma outra roupagem, vamos dizer assim, uma outra aparência. Mas as coisas vão acontecendo da mesma maneira. Esse livro é um livro poético. 10. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo. Já foi nos séculos passados que foram antes de nós. A gente pensa que é novo, mas não é. É claro que o advento, por exemplo, do telefone, o advento da imprensa, muita coisa. Mas ele quer dizer que a vida do homem, ela é a mesma. O homem nasce, o homem cresce, o homem estuda, o homem trabalha, o homem vive a sua vida e vai chegando à idade avançada, né? Tanto é que os extremos são assemelhados, né? A criancinha, o bebezinho, meu netinho, que está com 3 meses, ele é totalmente vulnerável. Ele é desdentado, não fala, não anda, depende dos outros. Às vezes a pessoa quando está bem, Dagmar, bem-vinda, querida, que bom que vocês estão aqui, essas duas aí, trabalhamos juntos tantos anos em Campinas, né? Então, o mundo é assim, né? E o velho é igual, às vezes está desdentado, né? Está cansado, depende dos outros. Os extremos, né? Uma curva assim, ó. Então, os extremos aqui vão se assemelhar. Então, é assim.
E continua aqui Salomão. Ele diz aqui, 11, já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas que hão de ser também, delas não haverá lembrança, nos que hão de vir depois. E as coisas vão passando mesmo, realmente, vão sendo esquecidas, vão sendo deixadas de lado, né? Por exemplo, às vezes, olha uma coisa interessante que me veio a lembrança aqui, tem uma rua que eles põem o nome de uma pessoa, uma ponte, um viaduto, aí, porque aquela pessoa teve uma certa importância, eu não sei, ou se foi alguém que trabalhou, uma autoridade para colocar, mas de repente, aquilo é esquecido, e aí eles trocam até de nome, Maria Regina Sá. Então, é assim mesmo, vai sendo esquecido. Eu trabalhei, nós, né, Dagmar, experimente ir lá no Anchieta para ver se você entra facinho. Você entrava lá do jeito que você queria quando você trabalhava lá, eu também. Eu só não fazia chover lá dentro porque não era interessante. Mas agora, para eu entrar lá, eu tenho que, porque as coisas vão mudando, né? Mas elas vão sendo repetidas, né? Falaram para mim, doutor Jatobá, olha, na parte da manhã ainda há algumas pessoas que trabalharam com o senhor, mas na tarde só está a Marta, quase ninguém, e as coisas vão sendo assim, né? Eu trabalhei e morei lá em Bataguaçu quase 18 anos e já estou há 21 anos fora de lá. Há 21. Saí de lá em dezembro de 95. Não, que 21? 26 anos. 26 anos. 26. Edna de Souza Medeiros, bem-vinda. Então vamos continuar aqui, né? E as coisas vão ser esquecidas. José foi importante lá no Egito. Quem sabe nós vamos ler o livro de Gênesis, vamos ver isso. Zeca Lima, bem-vindo, companheiro de sempre. Agora, aí o que acontece? E José, mas depois, lá na frente, o que José fez de tão importante, que o Egito ajudou a salvar o mundo, porque houve uma fome muito grande. E José, Deus usou José para ser o responsável, para ser o primeiro-ministro, o chefe de governo do Egito. Mas depois José foi esquecido. Edemilson, Elda, bem-vindo. Elda, né? Então, e aí puseram o povo lá para fazer tijolo, amassar barro. Então, para ver, vai sendo esquecida, a pessoa vai sendo esquecida, né? Graças a Deus que lá em Bataguaçu eu não fiquei esquecido. Sabe por quê? Porque lá comigo, da região, nasceram perto de mais de 1.000 e poucas, 1.000 e tantas crianças. Então, os pais lembram-se de mim, falaram para os filhos hoje são adultos, e falam de mim. Quantas vezes eu já liguei lá, a pessoa... doutor Jatobá, eu nasci com o senhor, nasci com a doutora Márcia, mas vai chegar uma hora que vai começar a esquecer. E assim, é natural. Mas está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 49, versículo 15, que diz que até uma mãe, ela pode esquecer do filhinho dela que ela gerou, que ela amamenta, mas Deus fala, mas eu não me esquecerei de ti. Deus fala isso. Bem-vindo, Carlos Prates Gonzaga. Ô, Carlão, falamos hoje, né, Carlos? A paz do Senhor, Deus continue abençoando, Carlos. Estamos sempre orando aqui por você, pela família. Então, já não há lembrança das coisas que precederam. Né, Carlos? Aí você faz favor, traga, de repente a pessoa esquece. Vai esquecendo, vai se desligando. Vai se desligando. É assim. O pregador está falando aqui. Salomão está escrevendo, né? Que escrita bonita dele. 12. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém.
13. E apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Essa enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nelas os exercitar. Então, nós estamos vendo isso aí, correndo, né? E vendo, e fazendo, comprando, vendendo, negociando, trabalhando, vai no mercado, vai aqui, vai lá, tem que comprar carro, tem que abastecer, depende disso, depende daquilo, é eleição, muda, é a política, é a vida, é isso, é aquilo, é aniversário, as festas que as pessoas... E vai vivendo a vida e as coisas vão acontecendo. E Salomão teve um grande interesse nisso, né? Do exercício dos homens, de tudo quanto sucede debaixo dos céus. 14. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Vaidade. Às vezes, né, nós lemos, né, a pessoa quer ser alguma coisa. Eu fiz um vídeo sobre humildade. A Bíblia fala que quem se humilha é exaltado, mas quem se exalta é humilhado. Lá em Lucas 14 ensina isso, né? Se você chegar numa festa, não vai sentando num lugar muito assim destacado, não. Numa mesa destacada, né? Agora eles põem, até marcam que aquela mesa está reservada. Mas no dia, de repente, alguém pode pedir para você se levantar, que é alguém mais importante que você chegou. Então senta lá no finzinho, pode ser até que alguém vai, não, chega mais cá para perto. Seu lugar é mais perto aqui, ó. Então, mas a vaidade, né? Nós lemos Gálatas, né, recentemente, aos Gálatas 6:3, quem pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Né? Passa. Eu conheci grandes pastores, presidentes, morreram todos. Morreram todos. Foram embora. Pastor Paulo Lucas Macalão, eu conheci, que escreve centenas de hinos na harpa cristã, morreu também. Billy Graham morreu. Né? Grandes homens, famosos, morrem. De repente morre, acaba, a coisa vai assim. Então é tudo vaidade e aflição de espírito. 15. Aquilo que é torto não se pode endireitar. Aquilo que falta não pode ser calculado. Ué, se não tem, como é que vai calcular? Então nós temos que atentar nas palavras aqui do professor, do pregador, daquele que reúne. 16. Falei eu com o meu coração, dizendo, eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Na verdade, o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e a ciência. Salomão, ele teve isso, porque Deus, nós vimos isso aí, não é? Quando fizemos o vídeo, é pecado ser rico? Eu mesmo respondo, não. Querer ser rico é perigoso? A resposta é sim. Aí nós falamos, Salomão foi um homem que ele pediu sabedoria a Deus, e Deus deu riqueza a ele. E deu sabedoria. E ele mesmo fala aqui que antes dele não houve ninguém tão sábio quanto ele. E ele diz aqui que o coração dele contemplou abundantemente a sabedoria e a ciência. A ciência quer dizer conhecimento. E tem gente que é contra o conhecimento. Acha que o conhecimento é vaidade. Não é vaidade. Nós precisamos conhecer. Oséias 4:6 diz, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Como rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei, para que não seja sacerdote de mim. A pessoa que rejeita o conhecimento, que se ele não quer que o povo aprenda, ele também não deve querer aprender. E se ele não aprende, ele não sabe.
ou ela não sabe. E se rejeita o conhecimento, perde o direito de sacerdote diante de Deus. O sacerdote é aquele que intercede em favor de si e pelos outros. Se ele perder essa condição sacerdotal, ele não tem direito nem de pedir para ele, quanto mais para os outros. Sabe por quê? Porque rejeitou o conhecimento. Mas o versículo não acaba ali, não. Aí termina assim: e como te esqueceste, ou deixaste de lado, não te interessaste, né, da lei de teu Deus, eu me esquecerei de teus filhos. Aí os filhos vão pagar. Só tem um escape para os filhos escaparem. Até deu um pleonasmo aqui, né? Só tem uma escapatória para os filhos. É eles aceitarem Jesus. Aí eles caem debaixo da proteção de Jesus. E isso não vem sobre eles. Porque lá em Neemias 13:2 diz que Deus transforma a maldição em bênção. Mas existe mesmo. Lá em Êxodo 20, está escrito assim: porque eu sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Vê o que é a terceira e quarta. Vê lá na quarta. Ó, pai, filho, neto, bisneto. Mas aqui começa no filho, né? Filho, neto, bisneto, trineto. Então a coisa, né, não é fácil, não. Então, tá vendo aqui? Mas ele se dedicou à sabedoria e à ciência. Tem gente que fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tá lá. Começa a aparecer lá no livro dos Salmos, né? Aparece, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas em Provérbios, fala várias vezes no temor do Senhor. Mas em Provérbio 1:7, diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Ciência quer dizer conhecimento. Quando alguém pega um documento e assina, que dá ciência, ele está tomando conhecimento daquele documento. Ele está colocando ciente. Ó, tomei conhecimento desse documento nesta data e assina embaixo. É assim. Carlos Eduardo Paixão. Ô, Carlos querido. Tudo bem, Carlos? Tá lá no Anchieta, trabalhando, na luta. Né? Negócio lá da moto ainda não saiu, né? Da moto Lancia. Saiu ou não? Briguei muito com aquilo ali, rapaz. Que pena, né? 17. E apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras. E vim a saber que também isso era aflição de espírito. Então, olha bem, né? Ele se aplicou a conhecer, a aprofundar o conhecimento, né? E nós temos que ter conhecimento. A Bíblia, Jesus fala, é Jesus. A Bíblia é Deus falando, mas tem hora que é o próprio Senhor Jesus que fala. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E tem gente que é contra o conhecimento da Bíblia. Eu não entendo. Não entendo. Mas tudo bem. 18. Porque na muita sabedoria há muito enfado. E o que aumenta em ciência, aumenta em trabalho. A sabedoria, ela traz, há muita sabedoria, ela ocupa a pessoa fica trabalhando, por exemplo, a pessoa não ter conhecimento de alguma coisa, por exemplo, de Bíblia tem que conhecer. Ele aqui está falando de conhecimento de um modo geral. Por exemplo, uma pessoa que não conhece medicina, se alguém disser que está com câncer, que vai tratar, que tem chance, ele não se assusta tanto igual um médico, um enfermeiro, um técnico, alguém que trabalha ali na área da saúde, porque sabe como é, que está vendo toda hora, não é? Tem uma história até interessante. Uma vez um professor, ele gostava de fazer filmagem, ele entrou num setor
da pneumologia lá no Hospital Universitário, onde eu estudei no Rio de Janeiro, e ele perguntou: quem é o paciente aqui que da tuberculose? Ele queria fazer uma entrevista com um paciente e tal, procurando. Aí me falaram, não, aí o outro, não, rapaz, eu não tenho tuberculose, não, rapaz. Eu tenho linfoma, para com isso, para falar de tuberculose. Ele sabia o que era tuberculose, mas ele não sabia o que era linfoma, que é muito mais grave. Então, meus irmãos, e você vai ter que aprender, não vai, tem que conhecer, porque Jesus falou. Marcos, eu gosto sempre de citar Marcos, embora na Bíblia Marcos venha depois de Mateus, né? Tem Mateus, Marcos. Então, mas em Marcos 12, 24, Jesus pergunta: porventura não errais vós, por não conheceres as Escrituras e nem o poder de Deus? E na Bíblia aparece várias vezes: não erreis, hein? Não erreis. Agora, para não errar, tem que conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Eu terminei a segunda carta de Pedro, que já ia ficando para trás, né? E ela termina dizendo: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que conhecer Jesus. E só tem um meio, é lendo a Bíblia. Você quer conhecer alguém, você tem que ver uma biografia, um livro que fala sobre a vida daquela pessoa, e com autenticidade, com segurança. Alguém que fez um apanhado geral, pesquisou sobre a pessoa, fez um grande levantamento. Então, agora, não vai ler a Bíblia, e como é que vai conhecer as coisas de Deus, a vontade de Deus, para poder alcançar a promessa? Conhecer a vontade é uma coisa, depois fazer a outra coisa. Não adianta conhecer a Bíblia toda e não praticar. Agora, se não conhecer, como é que vai praticar? Se não conhecer, como é que vai praticar? Primeiro tem que conhecer. Se vai praticar ou não, é o segundo passo. Você não pode dar o segundo passo antes do primeiro. Eu não conheço não, mas eu pratico. Pratica o quê, rapaz, se você não conhece? Mas tudo bem. Mas, meus irmãos, então, tá vendo como é que esse livro, e vai ficar mais gostoso. Nós vamos tentar todos os dias, por volta das 21 horas aí do Brasil, e 21 horas do Brasil, 7 horas aqui nossa. Eu vou jantar agora e fazer essa live, o vídeo demora mais, né? Se eu tivesse mais pessoas no YouTube, né, eu poderia fazer 2 lives simultâneas, mas eu tenho que jogar do YouTube para... Não jogar no YouTube, do YouTube eu jogo, demora para entrar no YouTube, dependendo do vídeo, e depois eu dar lista de transmissão do WhatsApp. Mas então, eu não gosto de estar falando que a pessoa pensa... Eu estou aqui fazendo, eu estou com o iPad e o celular numa escada. Aqui, na minha frente, é uma escadaria que sobe aqui para upstairs, a parte superior aqui, o first deck aqui, ó. Aqui, o upper deck, né? Melhor dizendo. O superior aqui, o andar de cima da casa. Daqui, do meu genro, da minha filha. Então... É com simplicidade. Agora, se facilitar, seria melhor, porque as pessoas vão ver o vídeo só daqui a umas 2 horas. Aí já vai ser tarde em muitos lugares, né? Mas que o Senhor continue abençoando a todos nós. Entramos neste livro, esse livro é muito bonito. Aí até a Márcia falou, eu falei: Márcia, me diz qual livro que eu vou começar a ler no Velho Testamento. Ela falou assim: Eclesiastes. Então, que o Senhor continue abençoando a todos nós. Muito obrigado a você que assistiu aqui conosco. E compartilhe. Se você achar que convém, vá lá no YouTube, Manoel Azevedo Jatobá, ou DR de Doutor Jatobá, Manoel. E aí, você pode, coisa que parece que precisa de 1000 inscritos, né? Para mim, quantas pessoas forem alcançadas, para mim, melhor. Porque isso aí vai entrar na minha conta lá com Deus. Eu não faço isso aqui. Graças a Deus. Deus, Ele tem suprido
Carlos Eduardo Paixão, ô meu querido, é um prazer, um privilégio poder... Ô meu querido, um abraço forte também. Um abraço. Deus continue abençoando. Amém.